Fala galera, sejam todos bem-vindos. Você, fisioterapeuta que quer aprender mais sobre a eletroterapia, vamos ter essa aula aqui para a gente desmistificar alguns conceitos da eletro, para você aprender os conceitos básicos da eletroterapia. Eu sempre digo que a eletro é basicamente você apertar o botão ali, né, configurar o aparelho para você utilizar na sua prática clínica e ter resultados eficazes e assertivos, né? Então, a eletroterapia, ela tem alguns conceitos básicos que você precisa saber e você precisa ter ele aí gravado na sua cabeça para você não errar mais, não ter risco de prejudicar o seu paciente, tá? Utilizando a conduta errada para cada caso, tá? Então vamos lá começar essa aula, esse encontro, né, sobre desmistificando e descomplicando a eletroterapia, tá? Então, alguns conceitos básicos, né, que a gente precisa saber, eu estou usando esse mapa mental para ajudar você a facilitar também o entendimento dessa aula, né, de você conseguir gravar algumas coisas e ter esse modo visual de conseguir ver algumas coisas e ficar mais claro para você, tá? Apenas simplesmente do que eu ligar a câmera e falar aqui, você não ter algumas coisas básicas, você tendo em vista que a eletroterapia tem alguns conceitos que a gente precisa visualizar para gravar, beleza? Então, os conceitos básicos a gente precisa iniciar falando sobre as fases da lesão, né? Então, quando você ele tem um processo inflamatório, quando você instaura uma lesão ali no paciente, né? Quando o paciente instaura essa lesão, seja ela ortopédica, traumatológica ou desportiva, né, que a gente precisa saber diferenciar, né, uma ortopédica seria, por exemplo, uma mulher andando de salto alto, pisa em falso e torce o pé, uma lesão ortopédica. Uma traumatológica é quando ocorre um trauma, por exemplo, um acidente automobilístico, o paciente seu e cai de moto, fratura a tíbia, a fíbula, o fêmur, seja lá a parte do corpo que ele machuque, tá? Ou na desportiva, esse atleta e amador de final de semana, ou até um atleta profissional, ele tem aí essa lesão em decorrência do esporte, tá? De alguma pancada, de algum gesto esportivo. Essa lesão, ela vai se instaurar nesses nossos pacientes, nessas fases do processo inflamatório, tá? Então aqui a gente tem 4 fases, tá? Que é a fase hemorrágica, a inflamatória, proliferativa e a de remodelagem, tá? Você precisa entender que a fase hemorrágica é nos primeiros 30 minutos, quando ocorre essa lesão, esse trauma, tá, nesse paciente. A fase inflamatória é das primeiras 24 horas até as 48 horas, chegando ali até umas 72 horas, tá? A fase inflamatória dessa lesão. Nós temos a fase proliferativa, que é até os primeiros 21 dias, e a de remodelagem seria depois desses 21 dias, tá? Então, nós precisamos identificar essas fases do processo aí de hemorragia, inflamatória, proliferativa, de remodelagem para quê? Para saber quais condutas nós devemos tomar com os nossos pacientes, né? Porque quando você instaura uma lesão, nós temos alguns sinais cardeais dessa lesão, né? Que são o quê? O rubor, o calor, o edema, a dor e a perda ou a perca de função, né? Então, o rubor seria, por exemplo, quando você, vamos deixar bem claro aqui no entorse tornozelo, que às vezes você consegue visualizar mentalmente essa lesão, é quando você tem um entorse tornozelo e aquela coloração da pele fica meio esverdeada, meio roxa ali, juntamente com o edema. Então, isso se chama rubor. O calor é o aumento da temperatura local, que você vai relar a mão ali, você vai sentir às vezes uma discreta, né, um discreto aumento da temperatura ou até mesmo ele bem mais quente que outras regiões do corpo, é devido a esse rubor também, né, e esse calor, e o edema, que é o extravasamento desses líquidos, né, intersticiais no nosso corpo humano, aonde a gente tem aí essa linfa aí que ela está sobrecarregada, onde tem diversos sinais aí de edema que a gente consegue perceber, né, que tem um extravasamento desse líquido, tem a dor também, né, que o paciente vai referir dor, se você palpar ali na região da dor, ele vai fazer aquele sinal, né, enrugar a testa, enrugar o olho, que a gente consegue muito, às vezes, perceber que o paciente está com dor só por essa expressão facial do paciente, né, não precisando ali, às vezes, nem colocar naquela escala de Eva, você já consegue perceber que o paciente está com dor, e tem a perda de função, né, então, por exemplo, você vai ter um paciente ali com entorse tornozelo, dependendo do grau, né, o que acontece? Às vezes ele não vai conseguir fazer uma flexão total, uma dorsiflexão total, tá? Muitas vezes ele não vai conseguir fazer a descarga de peso, apoiar o pé no chão devido
a essa dor ou todos esses sinais envolvidos. Então, nos sinais cardeais da inflamação, nós temos esses 5 sinais que nós devemos saber também para a gente fazer e conseguir traçar as nossas condutas terapêuticas, tá? Então é muito importante que você saiba esses 2 conceitos básicos, né, da lesão, do processo de instalação de uma lesão no corpo humano, né, desses pacientes referente ao ortotraumato e desportiva, tá? Para a gente partir para uma eletro e conseguir ter uma eletro mais eficaz e mais assertiva, tá? Então, aqui eu vou te dar um workshop, né, um curso gratuito de eletroterapia para você desmistificar alguns conceitos e descomplicar a sua eletroterapia, se você tem medo, se você não sabe, se você tem segurança na hora de utilizar a eletroterapia. E também quero falar que eu tenho um curso completo de eletroterapia, onde eu também descomplico a eletroterapia de uma forma mais aprofundada, tá? Te mostro na prática os aparelhos da elétrica para você saber como utiliza, saber como configura para você utilizar de uma forma mais assertiva e mais segura na sua prática clínica, tá? Então a eletroterapia, ela tem tipos de corrente, né, que você precisa entender. Eu vou falar de uma forma aqui bem básica, direto ao ponto, porque o meu intuito não é confundir sua cabeça e ficar falando termos técnicos que muitas vezes vai complicar você, vai travar e você vai ali parar seu entendimento para só ficar uma coisa bonita, cinematográfica aqui. Então eu vou direto ao ponto com um termo simples que você entenda e consiga levar para sua prática clínica para você não errar mais, tá? Nós temos 2 tipos de corrente, que é a corrente contínua e a corrente alternada, tá? Então a corrente contínua, ela é polarizada e a corrente alternada, ela é despolarizada. Para que você precisa saber disso, né, desses 2 tipos de corrente? A corrente contínua, você corre um grande risco de queimar os seus pacientes. Então, por exemplo, paciente com pós-operatório de quadril, artroplastia total de quadril, cabeça de femoral ali, haste femoral, pino ou placa, região de tíbia, fíbula, tornozelo, úmero, você não pode colocar uma corrente contínua que você vai aquecer esses tecidos mais profundamente e você vai derreter essas placas. Então, corrente contínua você não coloca em pacientes que têm pós-operatório e que têm implantes metálicos dentro do corpo humano, tá? Então, para você gravar já a corrente contínua, você já descarta para utilizar num paciente aí que tem hastes metálicas, tá? Já a corrente alternada, ela é despolarizada, então ela não corre o risco de queimar. Então você pode aplicar nesse paciente, nesse pós-operatório, nesses pacientes que possuem implantes metálicos, tá? Para poder tratar, buscar os efeitos da eletroanalgesia e a eletroestimulação e não tem risco de você prejudicar o seu paciente, tá? Então nós temos esses 2 tipos de corrente e dentro da eletro nós temos a divisão dessas frequências, né, em baixa, média e alta. Então a baixa frequência, ela gira em torno de 1 Hz até 1000 Hz, a média frequência de 1000 Hz até 10.000 Hz e a alta frequência, que são de 10.000 Hz para cima, tá? Em diante. Então, para você também saber que a gente tem essa divisão dentro da elétrica das frequências de baixa, média e alta frequência, para você entender mais para frente quais aparelhos são de média, alta e baixa frequência, tá? Então, vamos começar falando, né, do aparelho TENS, né, que é o aparelho acho que mais utilizado dentro das clínicas de fisioterapia, dentro do seu atendimento de home care, domiciliar. Por quê? É um aparelho de baixo custo, geralmente é um aparelho portátil, fácil manuseio e com diversos recursos de eletroanalgesias que tem comprovação científica que ajuda e atendem aí a nossa prática clínica para tirar a dor do nosso paciente e a gente conseguir devolver mais qualidade de vida para esse paciente, tá? Então, o TENS é o aparelho de baixa frequência, tá? Que ele tem de 1 Hz até 150 Hz. Ele tem uma duração de pulso de 0, coloquei 50 aqui, mas ele de 0 a 500 microsegundos. Alguns aparelhos ele chega só até 300 microsegundos, mas aí vai do fabricante, tá? O Neurodin da Euramed, ele vai até 500 microsegundos, para você entender, porque muitas vezes você pode pegar algum aparelho aí que vá até 300 e falar, mas o André falou lá na aula que ele vai até 500. Então, para você entender que algumas variações ele pode chegar até 500 microsegundos essa duração do pulso, tá? Ele é uma corrente, como eu te falei, despolarizada, então você pode utilizar em pacientes aí que têm hastes metálicas, que têm artroplastia total de quadril, que tem pino, tem placa, enfim, qualquer implante metálico que você pode utilizar, você não vai correr o risco de derreter essa placa
ou queimar esse seu paciente, tá? Ele tem alguns tipos de aplicação que ele já vem pré-programado no aparelho, né? Então não é que a gente tem um TENS só convencional, um TENS só burst ou um TENS só acupuntura. Dentro do aparelho ele tem essas três configurações, que é mais a nível de você estimular um pouco mais a questão motora ou sensorial daquela parte muscular ali, tá? Você conseguir ali um hertz maior, ou um microsegundos ali, uma duração do pulso maior ou menor, para diferenciar, mas para você entender que tudo isso é dentro do aparelho. É uma configuração que você faz na intensidade ou na duração do pulso dentro do paciente, tá? Então, o TENS, ele tem aí o objetivo de liberar endorfinas, né? Então, ele tem a alfa e a beta, né? Para você, questão de liberar essas endorfinas no corpo humano, para quê? Para promover um relaxamento no seu paciente, tá? Conseguir ali tirar um pouco ali aquela sensação de dor, né? A gente conseguir liberar algumas vias de endorfina, né? A beta-endorfina e a alfa-endorfina. A alfa-endorfina são em casos mais agudos, que você colocaria ali em torno de 75 a 150 Hz, então uma frequência mais alta, e ele gira em torno desses efeitos após a aplicação de 2 horas no corpo humano, em que esse paciente consegue diminuir essa sensação de dor, tá? Já a beta-endorfina, nos casos mais crônicos ali, esse paciente que você coloca uma frequência um pouquinho mais baixa para poder conseguir ter um prolongamento, chegando até 6 horas aí de liberação dessa beta-endorfina para trazer um relaxamento dessa dor no paciente, tá? Os eletrodos, em todos os aparelhos da Eletro, quando você coloca aí, quanto maior for esse eletrodo, menor é a densidade da corrente, né? Então não pense que você colocar aquele eletrodo grandão, né, que vem ali em alguns aparelhos que pegam uma grande área, que você vai estar abrangendo toda aquela área. Então, para você saber que quanto maior o eletrodo, menor a densidade da corrente, tá? Então não adianta nada você colocar um eletrodo grande e achar que ali, só porque esse eletrodo é grande, você vai conseguir pegar uma área maior, tá? E os eletrodos, nós temos o autoadesivo, aqueles que você cola na pele, que muitas vezes, dependendo da sua prática clínica, dependendo de onde você atende, como que é a sua condição financeira, você pode pedir ou para o seu paciente comprar, ou você ter um jogo para cada paciente. Já o de borracha, você tem a facilidade de ser autolavável, né? Você, após uma aplicação, higienizar esse eletrodo e depois aplicar em outro paciente sem problema nenhum, né? Mas você tem essa função aí de ter que lavar esse eletrodo para poder aplicar em outro paciente. Às vezes pode te custar tempo, né? Então, às vezes você coloca na balança e qual que é o melhor para sua prática clínica, tá? Eu prefiro utilizar os coláveis, né? Aqueles que já vêm com uma colinha ali para você, para facilitar. Mas se a sua realidade, você se adapta melhor ao de borracha, também não tem problema. Vai de cada fisioterapeuta e conseguir adaptar melhor a sua rotina, tá? Então, partindo do TENS, vamos falar para o FES, né? Outra corrente que geralmente, se você compra alguns aparelhos, ele vem a corrente TENS e a FES. Por quê? Porque eles têm as mesmas características, só que o TENS, ele é uma eletroanalgesia e o FES, ele é uma eletroestimulação, né? Para a gente trabalhar contrações musculares, devolver a funcionalidade no quesito de contrair esse músculo e devolver a força muscular, tá? Então, também é um aparelho de baixa frequência, tá? De 1 Hz a 150 Hz. Ele é uma corrente despolarizada, que significa que ele é alternado essa corrente, né? Então, também você pode colocar ali no pós-operatório imediato para conseguir trabalhar aí a eletroestimulação do seu paciente. Você não vai correr o risco de queimar esse paciente, queimar aquela placa, prejudicar o seu paciente, tá? E ele também tem a duração de pulsos, porém é um pouquinho diferente, é a mesma coisa, na verdade, né? A duração de pulsos desse paciente aqui, que é de 0 a 500 microsegundos também, tá? O que eu queria falar que é diferente, eu fui clicar na aba aqui, são que aqui ele é um pouquinho diferente no quesito de você trabalhar fibras musculares, né? Dentro do nosso corpo humano, nós temos a prevalência de fibras vermelhas e fibras brancas, né? Isso por todo os nossos músculos do corpo humano. Porém, alguns músculos, ou dependendo do teu paciente, das atividades que ele faz, ou desse atleta, a modalidade esportiva que ele pratica, ele pode ter uma predominância maior de fibras brancas ou uma predominância maior de fibras vermelhas dentro dessa musculatura, dependendo do estímulo que você faça, né? Então você tem que saber disso para quando você for colocar os parâmetros do FES, você saber qual tipo de fibra você quer estimular, quer trabalhar naquela terapia, tá? Então a fibra tipo branca é de 50 a 100 Hz e a tipo vermelha de 30 a 50 Hz.
Aí você me pergunta, ou gera essa dúvida, e quando eu quiser trabalhar as duas fibras juntos? Então você coloca 50 Hz que você vai pegar as fibras mistas, tanto trabalhar a branca quanto a vermelha. Mas dependendo do seu paciente, você queira trabalhar algum tipo de fibra ou não, tá aí, é esse o macete em Hertz para você programar lá no seu aparelho, tá? Então, esses aparelhos de eletroestimulação que eu vou falar aqui também a seguir, ó, então eu falei do FES, a russa, a ALCE, são correntes de eletroestimulação, onde tem muitos estudos, né, artigos científicos que falam que elas são muito benéficas, né, em pacientes que possuem inibição artrogênica. Então, o que é isso, inibição artrogênica? É quando você tem uma lesão por um longo período de tempo, ou, por exemplo, aquele paciente do pós-operatório imediato, que o médico vai lá, faz uma incisão, corta a pele, corta o músculo, né, introduz o aparelho para poder fazer a cirurgia nesse paciente, seja ela qual for, você lesiona esses tecidos e ocorre essa inibição artrogênica. Para você associar aí essa inibição artrogênica, pega um caso agudo aí de pós-operatório de LCA, onde você compara uma perna com a outra, a perna sadia, sem operação, está com o tônus muscular, o volume muscular preservado, e a perna operada está aquele músculo hipotônico, fraco, parece que aquele tônus muscular não está mais presente, nem aquele volume muscular. Isso é uma inibição artrogênica, e esses três aparelhos da eletroestimulação são muito benéficos para inibir isso, para voltar a estimular essa musculatura e ela recuperar a força, né? Você não perde a tua força muscular de um dia para o outro. Isso se chama a inibição artrogênica devido a algum trauma, alguma lesão, ou esses pós-operatórios que você vai lá e coloca uma incisão ali para poder operar o paciente, tá? Já a corrente russa, ela já sai ali da baixa frequência e vai para a média frequência, só que ela tem algumas características, né, dentro dessa corrente, né? Então, ela é uma corrente de média frequência, que ela é uma frequência portadora de 4.000 Hz, né? Ela tem uma frequência estabelecida, quer dizer, de 4.000 Hz, e portadora de 2.500 Hz. Porém, ela é modulada em baixa frequência, então ela é modulada na mesma frequência do FES. Para quê? Para que haja um efeito mais harmonioso para esse paciente, que haja um efeito mais agradável para esse paciente, para que não seja uma corrente muito forte e acabe machucando o seu paciente, ele não consiga fazer a terapia, tá? Então, esse aparelho, ele é de média frequência, porém modulado em baixo, para que o paciente consiga suportar essa corrente elétrica no corpo humano, tá? Então, ela também é uma corrente despolarizada, tá? Não tem o risco de você queimar o seu paciente, você pode colocar, sem dúvidas nenhuma, para tratar o seu paciente, né? E como ela é uma corrente de média, comparada com a baixa ali, ela tem muito mais pulsos por segundo, tá? Por ser uma de média frequência, e ela também tem uma maior impedância na pele, então ela consegue transpor, na verdade, aquela impedância da pele por ser de média frequência, ela consegue penetrar um pouquinho mais e solicitar um pouquinho mais das fibras musculares mais profundas, tá? E aqui a gente tem o princípio da inibidez de VDs, inibição de VDs aqui na corrente russa, que é o quê? A tetanização das fibras musculares, né? Então você imagina que essa corrente de 4.000 Hz, você aplicasse ela aqui, com essa frequência dela aqui que ela tem de 4.000 Hz na pele, com certeza você teria uma tetanização da fibra muscular, né? Teria uma superestimulação desse paciente aí, e esse paciente entraria em fadiga muscular também, por ser uma corrente de média frequência, então por isso ela é modulada em baixa, para o paciente conseguir fazer essa terapia e não lesionar ele, tá? O tipo de fibra é o mesmo macete ali da corrente FES, tá? Não tem segredo. Então, de 30 a 50 Hz você trabalha mais as fibras vermelhas e de 50 a 100, mas você pode colocar ali na prática clínica, a gente coloca de 50 até 80 para trabalhar as fibras brancas, tá? E aqui ela é um pouco diferente no quesito do comparado com o FES, né, que você coloca ali o trem de pulso, né, de 0 a 500 microsegundos, né, que aqui você tem o ciclo ativo dessa corrente, né? Então, o ciclo ativo, ele vai ali de 10 até 50%. Tem alguns aparelhos que você não consegue configurar, ele já vem pré-estabelecido, tá? Mas para você saber que ele tem esse ciclo ativo e você tem que configurar na corrente russa ali, dependendo se você quer trabalhar fibras mais fortes ou fibras mais fracas ali, né? Você ajusta esses parâmetros do ciclo ativo, tá? Já a corrente alce é uma corrente que ela também é uma corrente de média frequência, tá?
ela é uma corrente menos desconfortável comparado com a corrente russa ou com a FES. Ela também é alternada e despolarizada, então você também não corre o risco de lesionar o seu paciente, queimar esses pacientes com implante metálico, tá? Ela é de média também frequência modulada em baixa, para ocorrer o quê? Essa melhor adaptação do paciente à aplicação na prática clínica, tá? E ela tem a frequência aqui, ó, de 1000 Hz e de 2000 Hz. Eu estou falando aqui da alce no quesito de o quê? Eletroestimulação, que seria a 1000 Hz. Se você quer utilizar a eletroanalgesia na corrente alce, você tem que programar o 2000 Hz, tá? Então você tem que saber disso quando você quer utilizar com o objetivo de eletroestimulação, de ganho de força, de preservar o fortalecimento, de tentar inibir essa inibição arterogênica, você utiliza o 1000 Hz, que é a eletroestimulação, e quando você quer visar, você busca, né, a eletroanalgesia, né, tirar um pouco essa dor, diminuir esse quadro álgico do paciente, você programa em 2000 Hz. Diferentemente da FES, que a gente tem a duração do pulso, e da corrente russa, que a gente tem um ciclo ativo, né, que é esse ciclo em porcentagem, aqui na corrente alce nós temos a duração do burst, né, que é 2 microsegundos e 4 microsegundos. Então, se você pega um paciente mais fraco, pós-operatório imediato, você utiliza 2 microsegundos. E se você tem um paciente um pouquinho mais forte, já está adaptado com a terapia, está ganhando mais força, 4 microsegundos. Não tem segredo, tá? É bem fácil de utilizar. E nessas 3 correntes em comum, o que a gente tem? O T-on e o tempo off, tá? Eu vou até colocar mais um aqui, que eu lembrei aqui agora, que é o Rise, deixa eu colocar em letra maiúscula, e o Decay. Tá? Então, o T-on e o T-off é o que você programa lá no aparelho, e você tem que saber o que? O T-on é o tempo que aquela onda vai ficar ali contraindo naquela frequência que você colocou. Então, vamos dizer que você colocou ali, eu quero que essa onda elétrica fique contraindo por 10 segundos. Então, esse T-on será 10 segundos, e o T-off é o tempo de descanso dessa onda. Vamos pensar numa contração muscular. Então, por exemplo, você ali está fazendo uma remada ali, ou uma puxada de barra na academia. Quando você puxa, é o T-on. Quando você solta lá e segura e fica lá em cima descansando, é o T-off, só para você fazer uma analogia e você entender. Então, o T-on sempre é o tempo que ele vai ficar nessa contração máxima, e o T-off é o tempo de descanso, tá? O que é o rise e o decay? O rise é subida, né, em inglês, e o decay é a descida em inglês, tá? Então, essas correntes, elas têm um tempo de subida, um tempo de T-on, um tempo de decay e o tempo off para descansar, tá? Então, vamos dizer que alguns aparelhos têm de 1 a 9 segundos esse rise e 1 a 9 segundos esse decay. Então, quando você coloca ali um rise de 1 segundo, quando você colocou 1 segundo, ele vai chegar em 1 segundo lá no T-on. Então, o que vai dizer? Que essa contração será mais vigorosa, tá? Se você pega um paciente ali que ele nunca fez essa corrente, ou ele tem medo da eletroestimulação, ou até mesmo está iniciando a terapia, eu aconselho você colocar um rise de 5 segundos, 6, 7, para quê? Para essa onda, essa frequência aí, chegando devagar ali nesse linear máximo, para que ele consiga se adaptar com a onda e não tenha uma contração vigorosa e fique com medo e você acabe perdendo a terapia e não querer mais fazer esse aparelho da eletroterapia, tá? Então, lembre sempre de o T-on e o T-off, eles têm alguns parâmetros que nós também temos que utilizar, né? Se você pega um paciente com pós-operatório imediato e você coloca lá T-on 10 segundos, o T-off tem que ser 3 vezes maior que o T-on. Então, você colocou T-on 10 segundos, o T-off tem que ser 30 segundos. Você está progredindo com esse paciente na prática clínica, está ganhando um pouco mais de força, se adaptou com essa onda. A gente vai para o parâmetro 1/2, que é, por exemplo, T-on 10 segundos, T-off 20 segundos. Seu paciente já está adaptado, já está no quadro avançado desse estágio da terapia, dessa evolução sua, aí fica 1/1, que é 10 segundos de contração, 10 segundos de descanso, só para você entender como funcionam esses parâmetros, para você acabar não fadigando o seu paciente, tá? E o rise e o decay sempre tem que ser o mesmo. Então, se você colocou uma rampa de subida 5 segundos, a rampa de descida também tem que ser 5 segundos. Alguns macetes que você tem que utilizar nesses 3 aparelhos aqui da eletroestimulação. O FES, a russa e a corrente alce, tá? Uma curiosidade, quem criou
A corrente Alce é um fisioterapeuta, tá? Que ele elaborou, um fisioterapeuta australiano, que ele conseguiu criar essa corrente aqui, que ela tem, né, uma corrente menor, menos desconfortável para o paciente, tá? Agora vamos lá para um aparelho de eletroanalgesia, que é igual o TENS, só que eu gosto bastante de comparar os dois, que o TENS ele é mais superficial e o interferencial ele consegue ser um pouquinho mais profundo, pegar um pouquinho mais a profundidade, porque ele tem uma maior facilidade de penetrar na pele, por ser um aparelho de média frequência, tá? Então esse aparelho ele é modulado em uma frequência, quer dizer, ele é portadora de 4.000 Hz, porém ele é modulado também em baixa, você vai encontrar ali a modulação dele de 1 até 150 Hz, tá? É uma corrente alternada e bifásica, tá? Ele também não corre o risco de você queimar o seu paciente, tá? Então fique tranquilo quanto a isso, só que ele é um aparelho de eletroanalgesia, tá? E ele é modulado embaixo, como eu falei, e ele tem a variação dessa corrente, tá? O que acontece? Quando você vai lá nessa corrente interferencial e você coloca lá 80 Hz como frequência, né? Você vai modular essa frequência em baixa frequência. A gente vai ter um campo no interferencial, que é o ΔF, que você sempre tem que colocar de 50 a 60% desse valor, tá? Então, você colocou ali 80 Hz de frequência, lá o seu ΔF, ele tem que ser no mínimo 40, chegando até um 45, 46, para quê? Para que ele sempre trabalhe ali em torno de 80 a 90 Hz, esse aparelho como um todo, nesse ciclo dele, para quê? Para não ocorrer esse efeito de acomodação e você conseguir tratar esse paciente, tá? Aqui ele também tem uma característica, que é o slope, nesse aparelho você vai encontrar em todos os aparelhos de interferencial, que 1/1 ele é para casos crônicos, o 1/5/1 para casos agudos e o 6/6 ele é em casos agudos, tá? Então 1/1 crônico, 1/5/1 subagudo e o 6/6 ele é crônico, ele é agudo, quer dizer, né? Desculpa. E o modo de aplicação, nós temos o bipolar, que seria no caso de você utilizar apenas um canal com 2 eletrodos, e o tetrapolar, que você usa 2 canais com 4 eletrodos, tá? E o tetrapolar, nós temos uma teoria de você aplicar ele ali num quadrante, só que você cruzar esses 2 canais para quê? Porque ele fala que tem uma onda de 45 graus, você consegue ali no ponto da dor fazer uma maior penetração dessa onda nesses pontos de 45 graus desses eletrodos, chegando ali no ponto doloroso com maior eficácia, tá? Então, a corrente interferencial e a corrente TES, a FES, deixa eu ver aqui para você, nós temos que sempre pensar em aplicar essa corrente sempre um tempo maior que 30 minutos, tá? Então, de 30 minutos para cima, tá? Tem alguns estudos que foi feito com a corrente, principalmente TENS, que o quê? Que aplicaram em pacientes controle e pacientes que não aplicaram a corrente TENS menos que 20 minutos e conseguiram chegar na conclusão aí que não tem efetividade nenhuma você aplicar só por 20 minutos aparelhos de eletroanalgesia, tá? Então, sempre quando você for aplicar corrente de eletroanalgesia TENS e a interferencial, sempre de ou 30 minutos ou até mais. Então, sempre avise o teu paciente que às vezes, se ele puder, né, ficar ali na sua clínica um pouco mais de tempo para poder aplicar essa eletroterapia depois que você fez a cinese, você fez fortalecimento, fez alongamento, tá? Para você conseguir uma maior efetividade dessa eletroanalgesia, tá? Agora vamos lá falar sobre o ultrassom, né? Para mim, um dos carros-chefes aí da eletroterapia. Você com o ultrassom você consegue tratar todas as patologias também da ortotraumática ortopédica, tá? Eu acho que é um aparelho que, na minha opinião, é um aparelho carro-chefe aí que você precisa ter, né? Você tem a obrigação de ter na sua clínica, tá? No seu home care, que vai te ajudar muito e trazer aí resultados extraordinários, tá? O ultrassom, ele é um aparelho de alta frequência, tá? Então ele é acima, né? Ele é acima de 10.000 Hz, ele trabalha nas casas dos 20.000 Hz, tá? Ele tem a vibração mecânica e aquele cristal, né? O cabeçote, né? É uma cerâmica piezoelétrica feita por chumbo, zinco e titânio, né? Ele faz uma massagem microtissular, né? Ele tem a propriedade de liquefazer o estado fibrótico em líquido, né? Então, você já pega um raciocínio clínico aí, que ele é muito utilizado na quebra de fibrose, né? Pós-operatórios aí que o paciente adquire aquela fibrose, não tem tanta ali aquela elasticidade da pele, você consegue utilizar o ultrassom ali para poder fazer a quebra dessas fibroses, tá? Ele trabalha na frequência de 16 Hz, 48 Hz,
100 Hz e no modo contínuo, tá? Ele tem os ciclos, né, programados de 20% e 50%. Então, quando você quer utilizar o modo pulsado, você tem que programar esse ciclo ativo ou em 20 ou em 50, dependendo do caso que você quer programar, tá? Quando você vai utilizar o contínuo, você não programa esse ciclo ativo. E a gente tem os modos de aplicação, né, que é o efeito contínuo, que a gente busca mais efeitos térmicos, e o efeito pulsado, que a gente vai atrás mais dos efeitos mecânicos desse ultrassom, tá? O tempo de aplicação do ultrassom, ele é bem fácil, tá, de você calcular. Então, ele é simples, uma fórmula bem simples, que é o tamanho da área do tecido ali que você quer tratar, né, da área desse tecido que você quer tratar, dividido pela era, tá? Então, como você descobre essa era do ultrassom? Geralmente, ele vem com uma etiquetinha, muitas vezes, naquele cabo do transdutor, tá, do ultrassom, ou vem anotado ali no próprio aparelho, ou também vem descrito no manual, tá? Então, por exemplo, vamos pegar ali que a era do seu ultrassom seja 10, tá? Então a era 10. E você tem uma área para tratar ali em centímetros quadrados, de, por exemplo, 40 centímetros. Você divide ali o tamanho da área pela era, né? 40 por 10, e o tempo a ser tratado é igual a 4 minutos, tá? Eu acredito que muitas áreas ali que você vai ter para tratar, que dê um tempo total de tratamento ali de 1 ou 2 minutos, eu acho muito baixo, tá? Eu acho que você, no mínimo, ali tem que aplicar ali de 4 minutos ali até 5, tá? Então, por exemplo, você pegou uma área a ser tratada que ela é bem pequena, calcule o tempo da área, né, referente a esse cálculo, porém, adicione mais 2 minutos, por exemplo, se der 2, para somar 4, e faz na borda dessa lesão. Por quê? Porque o ultrassom ele tem aquela propriedade de dissolver, ele, né, de se espalhar dentro do corpo. Tá? Então, para você conseguir pegar e ter efetividade nessa aplicação do ultrassom. Tá? Se está ficando claro esse conteúdo para você, se você está gostando, se você quer se aprofundar mais, eu tenho um curso, né, de eletroterapia, curso completo, que é o Descomplicando a Eletroterapia, que ele é um curso onde eu trago esses conceitos básicos de forma mais aprofundadas, trago alguns conceitos mais profundos, trago a prática clínica da eletroterapia, então eu te mostro como configurar o aparelho, como posicionar eletrodo, tá? Para fazer a sua terapia de uma forma mais eficaz, e também trago um módulo totalmente que eu entrego para você de forma como um bônus, tá? Sem cobrar nada, de eletroterapia baseado em evidências científicas, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui abaixo, você clica e a gente também se vê lá no curso para você se aprofundar mais, se especializar mais sobre a eletro e não ter mais medo de errar na sua prática clínica, tá? Então, o ultrassom, a gente utiliza ele para diversos tratamentos, né, de lesões da ortopedia, e também a gente utiliza o ultrassom para um conceito muito bem estabelecido hoje em dia, né, que não sei se você já ouviu falar, tem conhecimento ou não, mas é para consolidação de fraturas, que eu abordo também lá no curso, várias aulas específicas sobre a consolidação de fratura, que tem uns resultados muito positivos, né, que consegue ali até 40% a gente acelerar esse processo de redução de fraturas ósseas, né, de conseguir aumentar aí o processo de e acelerar, na verdade, essa consolidação óssea, tá? Então, esse é o ultrassom, tá? Agora a gente vai lá para ondas curtas, né, que é um aparelho também de alta frequência, tá? Então, ondas curtas, você já deve ter visto ou vai ver no estágio aí, ou você já na sua prática clínica já conhece ondas curtas. A gente tem aquela gaiola, né, de Faraday, onde você aplica ondas curtas. Não sei se você já fez algum teste ou não, já presenciou você pegar a lâmpada queimada e colocar perto do aparelho ligado. Você vê que a luz ela acende, ele descarrega aí baterias celulares. Então, sempre quando você vai entrar, mesmo que seja um curto período de tempo, você entra aí dentro daquela gaiola, você tem que deixar o celular para fora, porque imagina você entrando e somando. Todas as vezes que você entra durante o dia, semanas, meses, dentro dessa gaiola com o teu celular, imagina se ele não vai descarregar ou não essa bateria, né? Então, é um aparelho que ele tem 27,2 MHz, né? Então nem Hertz, então você vê que ele é uma frequência muito alta, e ele tem a cada 1 segundo a corrente varia 27 milhões de vezes, tem interação entre as moléculas lá, então é uma corrente bem potente, por isso que ela tem a propriedade de fazer o calor profundo, tá? Então a temperatura do ondas curtas é em torno de 40 a 45 graus, tá? Então não fique imaginando que você está sentindo um calor de 40 graus aí na sua cidade, que é a mesma sensação. Ele é um calor profundo, então ele chega lá no tecido-alvo que você quer tratar com essa temperatura. Então, por isso que o risco de você queimar pacientes
no ondas curtas é muito grande, tá? Então, quando você vai aplicar o ondas curtas, você tem que ter aquela escala de Chillipack lá de calor débil, calor fraco, para você ter uma percepção, porque muitas vezes o seu paciente chegar a reclamar, aí às vezes é muito tarde, você já queimou o seu paciente, vai prejudicar ele, vai prejudicar o tratamento, tá? Então, as formas de aplicação das curtas é o contínuo, né, e o pulsado térmico. Nós também temos o pulsado atérmico, deixa eu até digitar aqui para você saber que também tem essa técnica também, tá? Atérmico. E a gente tem as técnicas de aplicação do ondas curtas, tá? Que é a acoplanar, a longitudinal e a transversa, tá? Então, quando você vai aplicar ondas curtas, por isso que às vezes você já deve ter visto foto em vídeo, ou até numa aula prática mesmo, até na sua prática clínica, você envolver aquela placa do ondas curtas com toalha. Por quê? Porque o calor ele é muito profundo mesmo, e se você colocar em contato direto com a pele, você também corre risco de queimar o seu paciente. Então, a gente tem que colocar para prevenir, porque a prevenção é o melhor remédio para a gente não queimar os nossos pacientes, tá? Então, ondas curtas, você tem que estar sempre ligado também nas contraindicações desse aparelho, porque, por exemplo, vou te dar um caso prático que aconteceu na minha época de estágio, né? Um paciente, um senhorzinho foi avaliado, né? O colega lá do estágio, ele não perguntou se esse paciente ele tinha marca-passo, tinha pino, tinha ferro, colocou esse paciente dentro de ondas curtas, ele tinha um marca-passo, né, cardíaco. Esse paciente do nada começou a passar mal da tontura, começou a se sentir mal deitado lá fazendo ondas curtas, mas ele não tinha relatado também que ele tinha esse marca-passo, e você pode prejudicar esse paciente, desregular esse marca-passo, então você tem que ter cuidado aí, muito cuidado em utilizar o ondas curtas, tá? Então toma cuidado bastante porque é um calor profundo e você tem o risco de queimar o seu paciente. Agora vamos falar sobre, hoje chamado, né, comumente chamado como fotobiomodulação, né, que antigamente a gente só falava de laser, não tinha essa nomenclatura na parte da eletro, né, e é o laser, né, o low level laser therapy, né, um laser de baixa intensidade, que se fosse de alta intensidade é aquele que a gente utiliza, né, a gente não, né, eu digo assim, que é utilizado na prática da medicina para você fazer incisões no paciente naquele laser que você consegue cortar a pele humana, né, esse é o de alta intensidade, né, seria o High Level Laser Therapy, né? Nós utilizamos o Low Level, que é para fins terapêuticos e não tem a propriedade de cortar nem nada, é só a questão terapêutica dos efeitos aí anti-inflamatórios, analgésicos, proliferativos, né, que acelera os processos inflamatórios, tá? Então, nós temos na fisioterapia duas canetas, né, dois aspectos, né, na verdade, de laser, de luz, que nós utilizamos, que é de 632 nanômetros a 750, que é aquele laser vermelho, que é aquele que você vê, né, com a aplicação a olho nu, que você precisa colocar o óculos para poder não prejudicar a sua visão, né? Se você pega um laser aí de 10, 15, 20 miliwatts, você já consegue prejudicar a visão se você apontar direto para o olho da pessoa. Imagine um laser que você utiliza na prática da físio aí que tem 100 miliwatts, 200, 250, 50 miliwatts, tá? E nós temos também a caneta, né? O aspecto dessas canetas de 830 nanômetros a 950 nanômetros, que são os famosos lasers infravermelhos, né? Aqueles lasers brancos, né? Que a gente não vê olho nu, que você coloca ali que ele tem uma profundidade maior de aplicação de profundidade, né, nos nossos pacientes, tá? Então, esse laser aqui, o vermelho, é para condições aí, tratamentos mais superficiais, tá? Mais região da pele, ali a profundidade dele vai de 1 ali a 2 centímetros, tá? Já o laser infra vai até 4, 5 centímetros de profundidade, para a gente ter essa diferença. Então, quando você vê uma caneta aí vermelha, você está utilizando um laser de aspecto aí de 632 nanômetros a 750, e quando você vê o laser aplicação ali, que você não vê essa luz, que ela como se fosse uma luz branca, que a gente chama, mas é o infravermelho, é de 830 a 950 nanômetros, tá? Uma diferença do laser para o ultrassom, né, na questão da penetração, que o laser, ele é monocromático. Sabe quando você aperta qualquer laser, pode ser aquele bem baratinho que você compra em qualquer loja, assim, que você aponta ali e fica aquela luz, né, aquela luz vai no ponto direcional lá na frente, você vê aquela luz verde, vermelha, aquele laser comumente usado de brinquedo, mas antigamente, né, essa é a monocromacidade, né? Ele só vai naquele ponto, ele não dissipa essa onda, essa luz, né? Então, o ultrassom ele tem a propriedade de dissipar ali naquele tecido alvo que você está tratando. Já o laser ele é pontual e é monocromático, e onde você apontar esse laser é onde ele vai penetrar, tá? Então, o laser utilizado muito aí na parte da físio, pós-operatório, pré-operatório, durante aí
o tratamento e reabilitações desses tipos de lesões, tá? Eu gosto muito de associar o laser e o ultrassom, tá? Você vê que hoje na literatura já vem de anos atrás muitos estudos, né, que utilizam, né, o laser e o ultrassom tentando comparar se um é melhor que o outro, porém eles sempre dizem, você pega na maioria das literaturas, dos artigos científicos, os dois sendo utilizados juntos aí, eles têm efeitos muito benéficos, aí você não pode só utilizar um ou utilizar outro. Então, se você tem os dois na sua prática clínica, utilize, não fique com preguiça, ou se você tem só um ou outro também, não tem problema, utilize o que você tem à disposição da sua prática clínica, tá? Então, o laser também, eu acredito que, eu gosto sempre de falar que é o arroz e feijão nosso de cada dia, né? Então, um complementa o outro. Eu acho que a gente sempre tem que pensar quanto a isso. Se você tivesse dois recursos, utilize os dois aí de forma é, a, é, a somar na sua terapia, no seu processo de reabilitação, tá? Já as correntes aí que nós temos polarizadas, né? A gente tem uma corrente chamada corrente galvânica, né? Então a gente tem a corrente galvânica, deixa eu colocar aqui para você ver também e mentalizar, tá? Que ela é uma corrente polarizada e contínua, né? Lembra lá da alternada, contínua e alternada? Então, essa corrente aqui, a galvânica, né? Se você vê ela na prática clínica, ela tem uma propriedade muito boa que a gente às vezes acaba não utilizando na prática clínica por ela ser polarizada e ter o risco de queimar, e também a utilização dela ali é um pouco ali, digamos que de uns tempos para cá, assim, que acredito que a grande maioria dos físios acham aí no sentido de muito trabalhoso para você usar, você tem que colocar uma esponja molhada, deixar bem molhado aquele eletrodo coberto ali para não queimar o paciente, como corre o risco muito sério de queimar e você não consegue, por exemplo, colocar uma corrente galvânica e sair de longe do paciente, ficar ali, voltar de pouco em pouco tempo. Você tem que acompanhar mais de perto essa corrente por causa do risco de queimadura, né? Por ela ser uma corrente polarizada, tá? Mas ela tem um efeito muito bom na questão de redução de edemas, né? Então você pega pacientes com entorse de tornozelo agudo, você vai e coloca essa corrente galvânica, utiliza os princípios da iontoforese, faz a transmissão ali de, por exemplo, um farmaco para dentro daquela articulação tratada, a gente tem resultados benéficos, tá? Então, ela tem essas particularidades, né? Diferente das outras, ela tem o polo positivo e o polo positivo, né? O cátodo e o ânodo, né? Que a gente consegue aí fazer a combinação da iontoforese e administrar medicamentos para dentro do tecido-alvo que a gente quer tratar, tá? Mas, na prática, ela é uma corrente que tem essa dificuldade, né? Um pouquinho de empecilho para você aplicar, mas ela tem resultados extraordinários. E se você tem, acredito que você deva testar na prática clínica, teste em você, faça aí e utilize os aparelhos, porque ajuda muito você se assimilar com esses aparelhos, né? Eu consegui ter afinidade porque eu sempre gostei da eletroterapia, então sempre utilizei na prática clínica, nunca tive medo de testar, né? Lógico, com cautela, sabendo os conceitos básicos, igual eu estou te ensinando aqui, descomplicando a eletroterapia, e que me fez ter esse conhecimento que eu utilizo até hoje, os recursos da eletro, né? Então muitas vezes eu pego ali pacientes com entorse de tornozelo agudo, né? Eu tenho até no meu curso, onde eu mostro ali alguns atendimentos, né, do método DRLO, que é o método que eu ensino você a reabilitar lesões da ortopedia, traumática e desportiva, onde em 3 sessões eu consigo reduzir esse edema, esse paciente volta a pisar no chão, pode tirar a bota, consegue ali fazer um grande avanço utilizando os recursos da eletroterapia, tá? Relembrando, se você quer aprender mais, quer descomplicar mais, quer se aprofundar, eu tenho um curso completo do Descomplicando a Eletroterapia, onde tem diversas aulas teóricas, práticas e também um módulo somente baseado em evidências científicas para você saber qual aparelho usar, quando usar, quais parâmetros melhores para você aplicar na sua prática clínica. Eu vou deixar um link aqui se você quiser entrar lá para a comunidade. E também essa comunidade tem um grupo que você pode lhe tirar dúvidas, interagir com os colegas de profissão, tá? Mas espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha ali aberto um pouco a sua mente, você consiga começar a desenvolver um raciocínio clínico para utilizar a eletro de forma mais eficaz na sua prática clínica. Um abraço, espero que você tenha gostado, e se você quiser fazer parte do Descomplicando a Eletroterapia da comunidade, clique aqui no link abaixo. Um abraço